Bom dia a todos os nossos irmãos, amigos, não importa a sua religião. Mas eu estou aqui hoje para falar um assunto muito interessante que afeta uma porcentagem muito grande da humanidade, que é a saúde. Eu vou usar os mesmos textos que eu usei ontem e eu quero que ajuda. Se você assiste o vídeo até o final, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal. Então, vamos pedir a proteção divina e a orientação do Espírito Santo para que nós possamos entender o que nós vamos falar hoje. Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela nossa vida, pela saúde e pelas bênçãos que tu tem nos dado. Usa-me agora, nesse momento, com o canal de bênção para falar dessa verdade, que sejamos fortes para vencer todas as dificuldades que há sobre nós. Perdoa os nossos pecados e abençoa a nossa meditação de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, vou botar aqui o meu chapéuzinho e vou pegar a minha Bíblia, vou aqui perto e chegar mais perto, aqui. Agora, vamos começar lendo a Bíblia. Como eu vou falar sobre saúde hoje, eu quero dizer, procure a ajuda de Deus. Está no livro Isaías 55. Procure a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Ore ao Senhor enquanto Ele está perto. Nas versões mais antigas, Almeida corrigida, fala para que nós buscar o Senhor enquanto se pode achar. É o título do nosso tema da semana. Aqui nós vemos alguma coisa muito interessante aqui. Procurar a ajuda de Deus. Por que nós devemos procurar a ajuda de Deus na hora que estamos doentes, em oração? Muitas vezes nós buscamos a ajuda de Deus por último. Primeiro a gente corre atrás de médico, corre para aqui, para lá, gasta dinheiro. E quando vê que os homens não dão jeito, aí procura Jesus. Assim aconteceu com a mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela tinha 12 anos, estava com uma hemorragia muito forte, que com 12 anos de aquela doença, ela tinha gastado tudo que tinha, e também, quando Jesus apareceu, ela não perdeu a oportunidade, ela procurou Jesus, procurou a ajuda do mestre, um mestre de quê? Da salvação. E aí ela foi curada. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de usar os médicos, que os médicos estão aí para ajudar. Mas nós temos um perigo muito grande, que quero falar de uma das piores coisas que deixa você doente. Muita gente está correndo aí atrás na alimentação, procurando melhorar a qualidade do alimento, melhorar tudo, mas não é isso o foco mais certo. Porque você pode ter uma boa qualidade de comida, mas você come demais. Esse comer demais, a Bíblia chama, tanto a Bíblia como os livros de Ellen White, chama-se glotonaria. O que é glotonaria? Glotonaria é comer a mais do que você deve,
Um outro perigo que tem também é você comer toda hora. Quer dizer, você está andando por ali, parece uma coisa, você come. Parece outra. Então, eu tenho várias instruções de médicos cientistas ensinando isto. São os médicos nutricionistas, né, que deixou o ensinamento de medicina convencional e passou a ser nutricional. Tem vários deles, né? Uns exageram em alguma coisa e outros exageram em outra coisa, mas geralmente eles ensinam muito bem. Por exemplo, você toma um café de manhã, reforçado, né? Aí você pega o seu carro, sai, aí quando você chega no posto, vai abastecer, aí você vê um pastel bonito, vou reforçar o meu café da manhã. Já começou o dia errado. O doutor Juliano Teles, ele ensina sobre medicina, ele não é médico, ensina a medicina correta, nutricional, né? E ele ensina sobre o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É você comer de manhã e comer só meio-dia e comer só depois à tarde. Você tem um intervalo ali de 5 a 6 horas de uma alimentação para outra. Aí, esse é o jejum intermitente. Porque não adianta nada você chegar, quando todo ano na igreja tem 10 dias de oração e 10 dias de jejum, 10 horas de jejum. E essas 10 horas você passa obrigado, na marra. O que Jesus fala sobre o jejum? Quando jejuar, não mostra a sua tristeza, né? Não mostra que está jejuando. Você tem que, porque isso quer dizer o quê? Que você tem que fazer isso com alegria. Fazer com que. Mas se você botar aquela cara triste, todo mundo vai perceber que você está passando por alguma coisa. Mas aí Jesus disse: não mostre para ninguém que você está jejuando. O jejum mais certo é esse jejum, porque não adianta nada você jejuar 10 horas ou um dia, tem gente que jejua 24 horas, mas a hora que encontra comida, né? Eu vejo nas cidades grandes, em qualquer cidade, o povo que faz o jejum de 10 horas, quando é no sábado à noite, corre para as pizzarias, lá empanturra de comida. Eu chego em casa, come tudo que vem, né? Tipo, teve um médico que falou assim, que é um japonês, que a nossa comida é só esse tanto, que é o suficiente. Vocês viram que quando Deus levou o povo para o deserto, e lá Deus deu o maná, ele deu a medida, né? Para cada um. Só sexta-feira que eles pegavam duas medidas, mas uma medida é um gomer, né? Eu não sei, parece que um gomer é dois gomer, não sei se é 1 litro um quilo de comida, ou 1 litro de comida, é um negócio assim. Eu tenho que pesquisar isso direito para mim não falar errado. Então, era um gomer por pessoa. Aí no sábado, na sexta-feira eu pegava 2 gomer. Por quê? Nos 2 gomer era um tanto de comida para o sábado, porque sábado não caía. Então, quando a gente pede saúde a Deus, procuramos a Deus para nos ajudar sobre a saúde, nós temos também que respeitar os limites que tem nos ensinado, a palavra de Deus tem ensinado a nós, que nós devemos também não ser glutonaria, comer demais. Ah, mas eu tenho que parar de comer, ser vegetariano. Mas não adianta nada ser vegetariano e você comer tudo que vem. Não é isso. A Bíblia, ela ensina que nós temos que ter também, quando fala de glutonaria, nós temos que ter limite de comer, o tanto de comer. Mas acontece, que eu quero falar para vocês, acontece que às vezes esse ensinamento as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem aprender.
não quer entender. Uma vez eu fui numa cidade no Mato Grosso do Sul, nós fomos na igreja, que lá tinha um médico ensinando sobre saúde. E no nosso grupo foi um médico também, um médico israelita. Ele foi junto com nós, Dr. Hudson. E ele chegou lá. Então, a cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, é onde tem muitos gaúchos imigrados para lá. Então, moram lá, tem propriedade e planta lavoura e tal. Então, aí, eles comem muita carne. E as pessoas, às vezes, que ensinam a saúde, condenam muito a carne. Eu não falo que as pessoas devam largar de carne completamente. A gente tem que saber usar os textos bíblicos, os textos dos livros de saúde que nós temos na nossa igreja, nós devemos usar com sabedoria. Por quê? Nós não podemos forçar uma alimentação diferente da nossa, né? Que o que tá dizendo ali é comer demais, comer muita carne pela manhã ou pelo almoço e na janta também. Na janta você não deve nem tocar em carne. Por quê? Porque você vai dormir com o estômago cheio, que a carne não tem. E se você vai comer carne, você vai comer carne assada, nada disso você pode fazer assada, bife só meio mal passado, nada disso você pode fazer. A carne, eu gosto de comer a carne, quando eu como assim, é bem cozida na panela de pressão, ela fica molinha. Qualquer carne amolece. Então, e depois comer com moderação, comer pouquinho, não precisa comer muito. Se esse homem falou que o nosso tanto de comida é isso aqui, por cada vez que a gente alimenta, é correto, porque você vai diminuindo. Então, aqui no Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Bom, se a nossa fé vem pelo ouvir, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque não é só ler a Bíblia. Não é só pegar essa Bíblia e abrir e ler. Nós precisamos agora ler com oração e dedicado, ouvindo mesmo o que está escrito aqui. Porque Apocalipse 1 e verso 3 diz assim, que nós devemos ler a Bíblia de uma forma bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Essas três características desse versículo está ali ensinando como nós devemos orar. Ler a Bíblia. Lendo em oração, né? Lendo e ouvindo o que ela diz. Né? Se você lê um texto, você procura um texto em outro lugar para você comparar o que está escrito ali. Aí você pega e vai ter que praticar o que você leu, o que você ouviu. Essa é a verdade. E a prática da saúde, ninguém às vezes pensa que é importante. Você pensa assim, não, eu tenho que ter despensa cheia, panelões de comida, né? Nós sabemos que o povo que saiu do Egito perdeu no deserto por causa de quê? Por causa da comida que eles comeram. Que eles exigiram. Eles começaram a molestar Moisés e Arão a voltar para o Egito, porque lá tinha panelões de carne, e tinha cenouras, cebolas, né? Os panelões. Então eles sujeitariam a sofrer na escravidão, mas que tivesse comida. Então eles até estavam dispostos a deixar a sua liberdade que Deus estava dando para eles por causa da comida. E acabando se pereceram todos no deserto. A Bíblia fala que só entrou lá na terra Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito. O resto, ninguém entrou. A não ser que Moisés, que Deus deu uma outra oportunidade para Moisés. Não quis levar ele para a terra lá para sofrer já com 120 anos, que ele já poderia não aguentar muito tempo. Porque aí eu venho assim,
As pessoas elas estão correndo atrás de bens materiais. Isso também faz mal para a saúde. As pessoas vivem com a mente embotada, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, né? É por isso que o texto diz: buscar o Senhor em primeiro lugar, né? E aí, se nós vamos buscar o Senhor em primeiro lugar, é primeiro lugar do que a comida, é primeiro lugar do que bens materiais, é primeiro lugar do que todas as coisas da nossa vida. Nada é que a palavra de Deus ensina que não seja benéfico para nós. Se Deus fala assim, não vai, né? Não vão. Aí Jesus ele disse pregando para o povo, Jesus disse no capítulo 6 de São Mateus, lá está escrito que ele não fiqueis inquieto pela comida, pela roupa, né? O que é essa inquietude? Essa inquietude é ficar pensando, né? Você tem uma roupa, você quer ter outra, você quer ter outra, ele quer ter outra, não vai numa festa com a mesma roupa, porque tem que comprar uma nova, porque já foi vista outra. Temos essa preocupação. Essas são as preocupações que Jesus está dizendo. É ficar preocupado, né? Eu quero mais, quero mais, quero mais. E mesma coisa é com a comida. Se nós não fiquemos inquietos pela comida, porque se nós ficarmos inquietos pela comida, nós vamos fazer o que aconteceu aqui conosco. Nós vamos ficar estressados, vamos ficar com depressão, porque hoje as maiorias da depressão é tentando querer aquilo que nós não pode ter muito, muito, mais do que é preciso. Deus sabe, lá fala assim, Deus sabe o que é preciso. Deus cuida dos passarinhos, né? Eu lembro que eu estava aqui na cidade de Soretama, em frente ao Bob, às 4 horas da manhã, um mercado grande que tem aqui, e lá estavam os pardal, de madrugada, luz acesa, eles catando a comida deles, né? Então, Deus cuida deles, Deus cuida dos passarinhos, dos pardais, Deus cuida de tudo quanto é animal. E por que Deus não cuidaria de nós, nós fomos criados à sua semelhança e imagem? Então, nós precisamos acordar com isso, meus queridos. Nós precisamos acordar. Uma outra coisa perigosa também, nós vamos no médico, o médico dá uma receita para a gente, aí a gente compra um remédio, né? Compra remédio. E nesse aqui, tudo bem, esse aqui é um suplemento para pessoas idosas, pessoas que têm deficiência física, né? É um suplemento. Mas esse aqui não, é um antibiótico, né? Naprox. É um antibiótico para que isso aqui? Então aí as pessoas ficam dependentes de remédio, sendo que não é necessário fazer isso. E às vezes acontece conosco, remédio mais remédio. Sente uma dor, remédio. Sente uma dor, remédio. O que acontece? Eu moro aqui num prédio que o proprietário daqui morreu, acabou os rins deles. Ele morreu porque não tinha mais, o rim tinha acabado por completo. Mas por que isso? Porque ele tomou muito remédio, porque ele tinha trombose, e o remédio da trombose, né, os médicos deu excesso de remédio, e ele, com aquele desejo de sarar, ele tomava remédio demais, sentia uma dorzinha, remédio, sentia outra dorzinha, remédio. Às vezes ele podia ter cuidado disso diferente, né? Procurado um médico nutricionista e ser tratado do assunto, porque o médico nutricionista trata com remédio natural e sara é a mesma coisa. E não prejudica igual os remédios da farmacêutica, né? Remédios feitos em laboratório. Então ele morreu novo ainda, né? Morreu novo porque os rins não aguentou. E ele foi para a cadeira de roda, e aí, então, isso tudo vem ajudando. Então, às vezes nós acordamos muito tarde. Hoje, nós não temos aquela ideia de procurar Jesus em primeiro lugar, procurar Deus, que o texto aqui diz, procura a ajuda de Deus
em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que levar a nossa petição a Deus. Você sabe que Paulo ele tinha uma doença chamada espinho na carne. Ele pediu a Deus para curar e Deus não curou. O nome, a minha graça te basta. Nós vemos que Deus, ele nos ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Jesus chegou na beira do tanque de Betesda, né? E aí tinha um paralítico deitado, 38 anos ali. Aí Jesus disse para ele, quer que eu te cure? Ele disse, não, Senhor, não dá para me curar, porque quando a água, lá eles achavam que a água, quando o anjo vinha, chacoalhava a água, o que entrasse primeiro era curado. Não sei se aconteceu isso alguma vez, porque ali tinha multidões de gente esperando por uma oportunidade. Mas a oportunidade era quem? A oportunidade era Cristo, não era o anjo que chegava ali, que nem sabe quem anjo que que chegava ali. E não vi na Bíblia alguém que foi curado lá, não vi falar, a Bíblia nunca disse. Falou que eles pensavam assim. Aí Jesus fala para o paralítico assim, toma, Enéas, o nome dele. Não, o Enéas é no livro de Atos, Pedro que curou o Enéas, né? Mas Jesus disse, toma tua cama e vá para a sua casa. Agora o paralítico podia dizer assim, mas Senhor, eu sou paralítico, eu não posso levantar, a não ser que o Senhor me jogue na água e eu seja curado. Eu só tenho que ficar aqui junto comigo, esperando a água. Eu estou interpretando da minha maneira, né? Não é João Ferreira de Almeida, não, e nem Nova Versão Internacional, interpretação minha. Eu estou falando um diálogo que você pode ter com Deus, questionando até o próprio poder de Deus, porque ele disse, ele podia dizer isso, né? Mas não, ele levantou, toma a tua cama e anda, imediatamente ele levantou e saiu, pegou as coisas dele e foi para casa. E aí a gente vê que é quando a gente procura, mas vai chegar um tempo que nós vamos procurar Deus, Jesus, e não vamos encontrar. Procurar a palavra, procurar viver com saúde, porque eu vejo as pessoas aí nos lugares que a gente passa, as pessoas caminhando, correndo, porque já perdeu a saúde, agora ele está correndo atrás da saúde. Outras pessoas que trabalham tanto que desgasta aí depois quando fica doente, gasta tudo que tem atrás de saúde, atrás de ser curado. Mas aí já é tarde demais, porque se isso valesse pessoas com muito dinheiro, nenhum deles estavam vivos até hoje, porque eles têm dinheiro para comprar o remédio para isso. Não. E aí é onde acontece coisa. Então, nós temos que ter um cuidado, que um dia essas portas abertas vai fechar. Vai fechar. E nós vamos correr atrás das coisas inúteis. A Bíblia diz aqui, está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, ou com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Então, o versículo de Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé portanto, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação. E quando a gente vai falar sobre saúde na igreja, daí um pouquinho, as pessoas não interessam, não vêm na igreja, as pessoas vão saindo antes da hora, né? E então as coisas estão aí de forma errada, porque aí vai chegar um momento que eu vou querer consertar isso, eu vou querer ter saúde, a porta fechou, porque eu não ouvi a palavra de Deus, eu não busquei o Senhor em primeiro lugar. E então aí o que acontece?
Vai chegar um dia que vamos ter fome e sede de ser curado, vamos ter fome e sede de ler a palavra, vamos ter fome e sede para cuidar da nossa saúde, vamos ter fome e sede para tudo isso, nós vamos ter fome e sede, mas aí é tarde demais. Diz aqui, ó, correrão do mar morto até o... eu vou interpretar mais melhor do que isso aqui, ó. Correrão do mar até o outro, do norte até o ocidente, né? Diz aqui, ó, procurando o quê? A mensagem de Deus, o Senhor, mas não encontrarão. Vai chegar a nossa hora, meu. Nós vamos, tudo que acontece na nossa vida é assim, desta forma. Nós vamos ter, não, nós no cuidado que nós temos com a nossa saúde, nós vamos chegar um momento que vamos querer cuidar e é tarde. Quantas pessoas hoje já viram aí outros é viciado em remédio, outros então eles não procuram entender, né? Entender. Porque quando você compra um remédio, você pega a bula e lê a bula. Mas você tem que ler também a contraindicação para quais são os males que é feito sobre o remédio, porque o remédio convencional de laboratório, eles curam uma coisa e estragam outra. Então você tem que ver a bula para ver quais são os estragos nas contraindicações. Porque o remédio, quase todos os remédios, difícil você encontrar, ler uma bula que o remédio não tem contraindicação, né? Aí você vai querer correr atrás, né? E não é só os idosos, não. Hoje as crianças, os jovens estão passando por isso, procurando as coisas tarde demais. Diz aqui, ó, naquele dia, até as moças e os moços fortes desmaiarão de sede. Tá vendo aí? Esse é o último texto. Tá vendo como que é o negócio? Que Deus está pronto para nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se Jesus dissesse para o paralítico, levanta e anda, e ele falasse, não, eu não tenho condição de levantar. Mas todos eles que fizeram, Jesus curou mas ele acreditou. Pegou um cego lá, o cego Bartimeu, pegou um lodo, cuspiu no chão, fez um lodo, botou no olho dele, mas ele falou assim, a cura podia acontecer ali. Jesus tinha poder para pôr o dedo no olho dele e curar. Mas Jesus fez o quê? Jesus falou, põe o lodo, né, feito no chão, barro, um tipo de um barro molhado, põe no olho e falou, vai se lavar no tanque de Siloé. E ele foi. Quer dizer, essa aí é a parte dele. Mas o problema é que em todas as coisas, tanto na palavra, tanto na nossa cura física, como na nossa cura espiritual, nós temos que fazer a nossa parte. A parte de cura física é procurar Deus, e a parte espiritual é na palavra. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Apocalipse 1, verso 3. Aqui está dizendo que vai acontecer, isso acontece com muita gente. Nós só procuramos a cuidar da nossa saúde quando já é tarde demais. As pessoas usam tudo que não presta, depois que a saúde debilita, ele começa a procurar. Ele começa a procurar recursos para ter saúde, começa a correr, começa a pedalar, começa a fazer isso. Você tem que fazer isso desde criança. Porque aqui fala que até as moças fortes, os moços fortes e as moças, desmaiarão de sede, porque essa falta de água, ela é simbólica. Aqui está falando da palavra de Deus, falando da nossa vida também, da nossa vida física. Eu procuro as coisas, né? Só depois que eu vejo que a situação minha, só Deus pode fazer um milagre na nossa vida.
Mas nós temos condições de cuidar da nossa saúde desde pequeno. Eu falo isso para os jovens, né? Eu falo isso para os jovens. Cuida da sua saúde, meus queridos. Por quê? Porque Deus vai mostrar para nós que a nossa saúde é importante, né? É importante. Eu, com 75 anos, eu vou no médico porque eu cuido dela desde de muitos anos. Desde a minha infância que a gente vem, além de a gente entender a Bíblia e viver conforme ela ensina, né? Evitando comer aquilo que Deus proibiu, ainda temos que fazer o regime. Esse regime não é fazer um pouco e parar. Fazer um pouco e parar. Uma outra coisa sobre a doença é não colocar na sua cabeça, na sua mente. A sua mente fica cheia de preocupação. Por isso que diz, não preocupe com nada nessa vida. Quando Jesus fala do alimento e do vestuário, é a principal coisa que nós preocupamos, alimento. Mas quando Jesus disse, ele falou de tudo. Não preocupar com a nossa roupa, com o nosso sapato. Quando fala, não preocupe com o alimento, está falando aquilo que nós põe para dentro da nossa boca. Não preocupe com a sua roupa, é aquilo que é externo em nós. Não preocupe. E sabe que o povo de Israel andou 40 anos no deserto com a mesma roupa, não desgastou, com o mesmo calçado, não desgastou. Por quê? Por causa da proteção divina, proteção de Deus. Então eles duraram. E a sua roupa dura muito tempo. O problema é que a pessoa não quer ir nos lugares com a mesma roupa. Ele tem que comprar uma roupa nova. Vou dar uma comparação. O que é uma preocupação com roupa? Uma mulher, por exemplo, abre o guarda-roupa. Aí ela vê 50 vestidos. Aí ela diz assim, puxa vida, eu não tenho roupa. Eu vou comprar outra. Com 50 vestidos dentro, ou 50 sapatos. Eu conheci uma pessoa que tinha 50 sapatos. Se ela fosse calçar um por dia, ela tinha que vestir calçado 50 dias, vestir vestido 50 dias, sem repetir. Sabe por quê, irmão? Nós preocupamos assim, eu vou na festa, mas a fulana lá, ela tem dinheiro, eu vou na festa, eu não vou com os vestidos que eu já fui. Menino, o povo não está preocupado com isso não, você pode andar de qualquer forma aí que, né, esse ensinamento de que você, não existe esse ensinamento na palavra de Deus, que você pensa, as pessoas estão observando a sua roupa, observando o teu calçado, né? Lógico que é importante você aparecer num lugar bem vestido, bem calçado, é importante, mas isso não pode afetar a nossa mente, nós ficar preocupados. A maioria dos estresses, das doenças de estresse, de depressão, é por causa de coisas que a gente não consegue fazer. Mas se você está alicerçado na palavra de Deus, é que nem a parábola. A parábola, quando nós estamos alicerçados na casa de Deus, nós estamos construindo casa na rocha. Aí vem os ventos, né? Aí ela não cai, ela não despedaça. Eu ouvi agora no Rio Grande do Sul, as casas que rodaram, né? São casas que, se ele tivesse firmado a casa que nem na rocha, aí tá. Mas aí vem aqueles que constroem a casa na areia, né? Constrói mal construído, vem as enchentes, vem a chuva e despedaça tudo. Então, essa parte aí é uma parte que Deus tem nos ensinado, que nós devemos cuidar da nossa saúde, não deixar que aconteça, chegar o dia em que nós vamos procurar ter saúde e não tem mais. Meus queridos, eu estou muito satisfeito aqui por estar fazendo esse trabalho. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas assiste esse vídeo. Aí eu espero que você entenda isto. E você dá o seu joinha e também compartilhe essa mensagem. O Espírito de Deus está aí. Então eu peço a Deus que essa mensagem possa ir a muitos lugares. E Deus nos ajuda, Senhor, a viver o que a nossa
fé está nos ensinando. E até o próximo vídeo.